Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho de formação de rochas. Olha já o que nós fizemos, olha o percurso. Nós falamos das camadas da terra, crosta terrestre é onde você está pisando, né? Nós falamos do magma e falamos do núcleo. Depois eu comentei com vocês na última aula as camadas da atmosfera. Agora nós vamos trabalhar as rochas e como que elas são formadas. Gente, toda vez que nós falarmos de rochas magmáticas ou ígneas, você vai associar a quem? Isso mesmo, você está associando a erupção vulcânica. Então, as rochas magmáticas, elas vão se originar a partir da cristalização do magma. Quando ocorrem essas erupções, o magma, quando ele chega na superfície, ele é cristalizado e ali vão começar a formação das rochas chamadas magmáticas. E essas rochas é interessante que elas podem conter ouro, cobre, platina e também o estânio, tá certo? Um exemplo que nós temos de rochas magmáticas é o granito. E esse granito ele é muito utilizado na construção civil. É utilizado para a pavimentação e também para revestimentos. As rochas sedimentares. Lembra que eu comentei com vocês no exercício que as rochas sedimentares elas são formadas a partir de sedimentos que vão se depositando e mais tarde eles vão compactando até originar uma rocha. Então as sedimentares elas são originadas a partir de restos de outras rochas, restos de seres vivos, tanto animais quanto vegetais. E outros materiais como a poeira, o vento que vai trazendo gravetos e tudo mais. E isso vai se depositando, tá? Para formar as rochas sedimentares. E é interessante que nas rochas sedimentares é onde nós encontramos quem? Os fósseis. Por quê? Porque quando o animal morre, ou quando uma árvore ela acaba caindo, ou ela morre, ou quando civilizações, né, acabaram assim, com o tempo desaparecendo, mas foram ficando alguns utensílios e esses foram sendo depositados por areia, às vezes por outros tipos de sedimentos. Mais tarde veio o arqueólogo e ele vai escavando e vai achando aquelas preciosidades. E os fósseis, que são esses restos de animais que a gente acha a partir dessas rochas sedimentares. Aí um exemplo de rocha sedimentar, eu coloquei o arenito, mas eu gostaria de falar um pouquinho do calcário. Para quem já foi em alguma caverna e já teve a oportunidade de ver aquelas estalactites, a estalactite é quando a água ela começa a descer pelas rochas calcárias e ela vai pingando. E aí ela vai formando essa estrutura chamada estalactite. E à medida que essa água vai pingando, trazendo o calcário, a estalactite, ela começa a pingar, essa água vai pingando aonde? Lá no solo. E vai formando também outra estrutura, que recebe o nome de estalagmites. E as duas, chega um período que elas se encontram, e ali vai ser originado uma nova coluna daquela caverna, tá certo? E para finalizar, rochas metamórficas, não se assuste, nós vamos comentar muito sobre isso ainda, nós temos mais aulas, aqui é só uma introdução para você entender um pouquinho sobre as rochas. As rochas metamórficas, elas vão ser originadas a partir da transformação de qualquer rocha, que pode ser uma magmática, que pode ser uma sedimentar. E isso o quê? Pela ação da temperatura. E aí, quando essa rocha ela passa por uma ação de temperatura ou pressões elevadas, se forma outro tipo de rocha, que são as metamórficas. Aí um exemplo, deixei para vocês, mármore. Mármore é muito utilizado, né? Ele é originado na realidade do calcário, e se você vê o calcário é uma rocha sedimentar. Com a pressão e com a temperatura, se forma a rocha metamórfica. Gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, não se preocupe, eu estarei passando para vocês nas próximas aulas. Fique com Deus, beijo no coração e a gente se vê em breve.